Muito boa noite, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês e nós vamos começar com a live abordando um tema que é muito interessante para quem exerce cargo de liderança. É como o líder pode transformar um conflito em uma oportunidade de crescimento. Esse é um tema muito instigante e é por isso que eu optei por começar essa série de lives exatamente abordando esse tema. Como administrar conflitos no ambiente de trabalho. Esse é um desafio para quem é líder e não é raro que muitos líderes sintam desconforto para administrar conflitos, porque não deixa de ser desgastante. E muitas vezes o líder prefere ficar na zona de conforto, de não querer se estressar, de não querer se desgastar tentando administrar conflitos e não raramente opta por colocar o conflito para debaixo do tapete. E aí, como é de se esperar, quando é colocado em panos quentes, a tendência é que esse conflito um dia exploda com muito mais força do que se fosse administrado. Isso me faz lembrar até uma música do Fagner, cantada pelo Fagner, que diz o seguinte: sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. E essa analogia, essa metáfora com a música que o Fagner canta é muito pertinente também para a questão de colocar panos quentes em conflitos. Porque se o líder faz essa opção, o que é que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, o conflito vai aflorar. E, consequentemente, como foi colocado por debaixo do tapete, pode ser que ele aflore com toda a força. E aí fica muito mais difícil resolver esse conflito. E aí a pergunta que vocês podem estar fazendo: como administrar conflitos numa situação em que nem sempre o líder tem tempo para fazer isso? Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito interessante. Numa equipe, como num time de futebol, não é raro que você tenha uma equipe com muitos talentos, uma equipe com muitas estrelas. E não é raro também que, pelo fato de existir muitas estrelas, as estrelas comecem a querer ofuscar uma a outra. E aí, nessa situação, o que fazer? E aí a grande pergunta que se faz: qual o papel do líder para administrar um conflito? Como transformar um conflito, que via de regra é algo negativo, em algo que possa ser construtivo e que possa ser positivo? Existem algumas estratégias que o líder pode colocar em prática. E a primeira estratégia é assumir o seu papel como líder. Mas assumir de que forma? Então, existem duas dimensões que são princípios para que um líder administre um conflito de forma construtiva. O primeiro princípio é ele atuar como um moderador do conflito. Ou seja, é não querer tomar um partido de um lado ou de outro, principalmente se ambos os conflitantes ou as pessoas que estão se conflitando tenham o objetivo de dar o melhor de si para a empresa. O primeiro papel do líder, atuar como um moderador. Mas existe uma segunda questão que é extremamente relevante, que faz parte também do papel do líder na administração do conflito. É ele conseguir colocar de forma assertiva quais são os objetivos comuns pelos quais a empresa, a organização está buscando, está lutando, está querendo alcançar a meta. Ou seja, fazendo uma analogia com um time de futebol. Quando uma equipe está em campo, existem muitas estrelas. E todas aquelas estrelas, cada um tem o seu papel, desde o goleiro ao atacante que faz o gol. No entanto, se não houver um trabalho de equipe, não adianta apenas uma estrela brilhar, porque mesmo essa estrela brilhando não vai ganhar o jogo. Então, para que o jogo seja ganho, é necessário que todos tenham um objetivo comum. E é exatamente nesse momento que entra o papel do líder. Dizer: olha, gente, tão importante quanto fazer o gol é ganhar o jogo. Não adianta fazer o gol e perder o jogo. Não adianta apenas um atleta, um jogador se destacar, jogar para a torcida e o time não ganhar. Então, é importante que o líder coloque exatamente qual é o objetivo comum da equipe. E ainda mais, colocar de forma clara: mais importante do que ganhar o jogo é ganhar o campeonato. Essa analogia do time de futebol pode vir para o ambiente organizacional. Então, é papel do líder exatamente fazer essa intervenção.
dizer quais são os objetivos comuns pelos quais todos que fazem parte da equipe devem lutar, devem ter o seu desempenho focado. Porque muitas vezes, numa equipe de trabalho, os talentos que estão ali envolvidos buscam dar o melhor de si, buscam, no seu entendimento, fazer os melhores encaminhamentos para alcançar os objetivos. Mas não é raro, né, que determinado colaborador tenha uma determinada percepção de como determinado processo deve ser conduzido, que pode ser divergente da percepção de outro colaborador. Isso não é raro acontecer. Isso não é raro acontecer entre equipes. Por exemplo, a equipe de marketing tem uma percepção de qual seria o melhor encaminhamento para poder vender um produto, e a equipe comercial, que pode ter uma outra percepção da melhor estratégia para vender um determinado produto. E aí cabe ao líder atuar como um moderador nesse conflito. E essa moderação tem um passo a passo que ele pode dar para exercer essa moderação. E o primeiro passo, quando o conflito está muito exacerbado, é exatamente ouvir cada parte isoladamente. E não precisa nem esperar que o conflito se aflore de forma muito veemente, de forma muito exacerbada. Ele pode atuar até de forma preventiva, ouvindo as partes envolvidas. E ouvindo as partes envolvidas, ele vai ter uma melhor leitura de todo o contexto. E ele vai ter que ter o cuidado de não se contaminar com uma opinião nem com outra. Ele tem que ter uma posição isenta na administração desse conflito. Ele tem que atuar como moderador e atuar também de forma isenta. Então, o primeiro passo é ouvir as partes envolvidas. Se forem dois indivíduos, ouvir um e depois ouvir o outro isoladamente. Se forem equipes distintas, como o exemplo que eu citei, a equipe de marketing e a equipe comercial, ouvir as equipes, né, isoladamente, para conseguir assimilar qual é a percepção de cada interlocutor nesse conflito. Feito essa leitura, feita essa escuta isolada de cada equipe, de cada indivíduo, né, que estava se conflitando, o líder tem a condição de ter a percepção de cada um. E ele pode até formar já uma convicção. Mas antes de formar essa convicção, o ideal é que o líder dê o segundo passo para administrar esse conflito de forma construtiva e transformar esse conflito, que aparentemente é algo negativo, em algo que seja construtivo. E o segundo passo é reunir os conflitantes em uma reunião. É reunir os conflitantes, as equipes conflitantes, ou até mesmo os representantes dessas equipes conflitantes, ou os indivíduos que estão se conflitando, para que eles conversem entre si. E nesse momento, extremamente importante que, mais uma vez, o líder atue como moderador, onde ele possa dar a ambos os envolvidos a oportunidade de se posicionar, de colocar a sua percepção sobre aquele processo, ou aquela atividade, ou o motivo do conflito. Então, fazendo isso, o líder vai dar a oportunidade de todos serem ouvidos. E atuando de forma moderada, é provável que depois que as partes envolvidas coloquem a sua percepção, o conflito já comece a ter a possibilidade de se encontrar um denominador comum. Porque o líder deve, nesse momento, quando escutar as partes, de forma assertiva, se posicionar dizendo o seguinte: gente, o objetivo coletivo é muito mais importante do que os objetivos individuais. Eu entendo que vocês estão buscando dar o melhor de vocês. No entanto, agindo da forma que vocês estão agindo, não chegando a um denominador comum, por melhor que sejam as intenções, esse conflito pode levar a um desfecho negativo. E esses objetivos coletivos não virem a ser alcançados, não virem a ser atingidos. E aí, colocando-se dessa forma, já começa a haver um clima mais favorável para que os conflitantes comecem a refletir. Será que não existe um denominador comum? Será que eu não posso me flexibilizar um pouco na busca de encontrar uma solução alternativa que não seja a minha percepção exatamente, ou não seja a percepção do outro, mas que a gente possa tirar um pouco de cada percepção
na busca de encontrar um direcionamento para a solução desse conflito. Então, se as pessoas envolvidas forem amadurecidas, existe uma grande possibilidade da solução do conflito começar a se delinear. E uma estratégia também que pode ser útil, e que aí eu compartilho com vocês, que estão aqui me acompanhando, que são líderes de equipes, gestores, coordenadores de equipes, uma dica extremamente importante que você pode colocar a partir de agora na sua prática como líder. É você, nessa sua atuação como moderador, sugerir que os conflitantes se coloque no lugar do outro, para tentar perceber na posição do outro se a opinião dele, se a percepção dele anteriormente defendida não possa vir a ser ampliada. Porque muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem a possibilidade de ampliar a nossa própria percepção e até visualizar questões que anteriormente nós não tínhamos visualizado. Então, nessa reunião, na busca de um consenso, o líder pode usar essa estratégia, né, de sugerir às partes envolvidas que se coloquem no lugar do outro, que a equipe de marketing se coloque no lugar também da equipe comercial e vice-versa, para que possa sentir quais são as dificuldades que o outro lado tem, ou sentir também a percepção que o outro lado tem que anteriormente não se tinha. Então, é uma estratégia que poderá também contribuir para que esse conflito, que inicialmente foi iniciado de forma divergente, possa começar a trilhar um caminho de uma busca de uma solução, mesmo que não seja uma solução que contemple todos os pontos de todas as partes envolvidas, porque numa relação de amadurecimento, as equipes devem ter uma percepção que nem sempre é possível se adotar exatamente o seu ponto de vista. Nós, como seres humanos, nem sempre somos donos da razão. Muitas vezes nós temos que nos flexibilizar um pouco em busca de um bem comum. E isso também é visto no ambiente organizacional. Muitas vezes nós temos que nos flexibilizar em busca de um bem maior do que o que nós estávamos percebendo. Ou seja, o bem coletivo é mais importante do que um ganho individual. Então, esse é um passo importante na solução de conflitos, de tornar um conflito que aparentemente era destrutivo em algo que seja construtivo e que possa ser uma oportunidade de crescimento. Eu me lembro de uma metáfora dos pescadores do sul da Itália, na Sicília, que eles saíam para pescar durante o dia e à noite eles retornavam para casa com o peixe pescado. E o que é que acontecia? Quando eles chegavam em casa, eles colocavam o peixe em cima da mesa para que todos pudessem conjuntamente descamar o peixe. Ou seja, fazendo uma analogia do peixe com o conflito, é exatamente isso que deve ser feito. O conflito deve ser trazido para cima da mesa para que todas as pessoas envolvidas possam descamar o conflito com a sua percepção, com a sua contribuição. Porque se o peixe pescado ficar dentro de um baú, ficar dentro de um recipiente escondido, o que é que vai acontecer com o peixe? Ele vai apodrecer. Enquanto que se o peixe for colocado em cima da mesa e for descamado, o trabalho em equipe, o trabalho conjunto vai contribuir para que todos tenham um excelente jantar. E essa analogia no mundo do trabalho ela é muito pertinente. Então, se o conflito for trazido para cima da mesa e as pessoas envolvidas se debruçarem em cima dele, buscando dar o melhor de si, para que esse peixe, esse conflito seja descamado e se possa encontrar a melhor forma desse peixe ser cozinhado para servir um bom jantar, é o mais adequado. Mas, além disso, tem algo que é extremamente importante, extremamente relevante. Além de ouvir as partes isoladamente, além de ouvir as partes conjuntamente, além de sugerir o exercício da empatia, é mostrar que o processo de negociação deve visar o bem coletivo e não apenas o bem individual, como eu me reportei anteriormente. Porque mais importante do que os ganhos individuais são os ganhos coletivos. Aí alguém pode me perguntar, mas Carlos, será que todos os conflitos poderão ser resolvidos dessa forma? Será que todos os conflitos no ambiente
organizacional são resolvidos se usar, né, essas estratégias? E aí eu respondo, nós não podemos ser ingênuos de acreditar que todos os conflitos possam ser resolvidos. É possível que usando esse passo a passo ao qual eu me reportei, existe a possibilidade de que esse conflito venha a ser resolvido e venha a se transformado numa oportunidade de crescimento. Porque muitas vezes, num conflito, o que as partes precisam é simplesmente de um moderador desse conflito. Quantas vezes nas nossas relações pessoais e também nas nossas relações profissionais, o que nós precisávamos para resolver um determinado conflito era apenas que alguém viesse nos escutar, atuando como um moderador, para encontrar uma conciliação entre as partes que estavam se conflitando. Isso acontece no mundo organizacional, acontece também no âmbito pessoal. Então, dando esse passo a passo, as chances do conflito ser resolvido são muito grandes. Por quê? Porque o líder utilizou várias estratégias por meio do diálogo, por meio da isenção, por meio da moderação, e as chances das pessoas envolvidas conseguirem chegar a um denominador comum é muito grande. No entanto, como eu falei, nem todo conflito consegue alcançar esse objetivo, porque muitas vezes os conflitos não dizem respeito a questões de processo de trabalho, não dizem respeito a questões de desempenho, não dizem respeito a questão de prazo que um indivíduo ou uma equipe não está entregando, não diz respeito ao desempenho de alguém que está comprometendo o desempenho dos demais. Muitas vezes, o conflito diz respeito a questões de ordem pessoal. É o fato das pessoas terem arestas pessoais entre si. É o fato das pessoas não quererem perder o status, né? Não querer perder o poder e a autoridade que foi alcançada. Ou seja, são questões que fogem do âmbito das ideias, de processos de trabalho, mas parte para questões de ordem pessoal. E se o conflito é de ordem pessoal, ele é muito mais difícil de ser resolvido, porque uma coisa é você divergir das ideias do outro, outra coisa é você ter uma divergência pessoal com a outra pessoa. E aí está, mais uma vez, o papel do líder, de ter essa leitura. Se o conflito que está vindo à tona, se o conflito que está dificultando as relações entre as pessoas, se diz respeito a um conflito de ideias ou se diz respeito a questões de ordem pessoal, que são as famosas fogueiras das vaidades, que não é raro acontecer no mundo organizacional. Nós que estamos no mundo empresarial há muitos anos, sabemos muito bem disso, que muitas vezes grandes conflitos surgem e que até inviabilizam os resultados de um time, de uma equipe, até mesmo de uma empresa, por questões de fogueiras de vaidades, por questões de pessoais que estão impedindo da equipe deslanchar. E aí que se entra o dilema. Como o líder deve atuar nessa situação? Como o líder deve atuar nesse contexto? Se porventura, o conflito for de ordem pessoal, se não diz respeito a questões de processos, de desempenho, de trabalhos, ou seja, se o foco não é fazer o melhor de acordo com uma leitura ou com uma percepção que se tinha, se for questões de fogueiras de vaidades, como o líder deve intervir? E aí, mais uma vez, a responsabilidade do líder atuar nesse contexto. Só que ele vai atuar de forma assertiva. E o assertivo não é no sentido de fazer a coisa certa, que muita gente confunde assertividade com 2 S com assertividade de fazer a coisa certa. De forma assertiva é ele ser seguro e consistente na posição que ele vai comunicar. É ele dizer com propriedade o ponto de vista dele como líder, mas fazer isso de forma respeitosa, respeitando as partes envolvidas. E como é ser assertivo num momento como esse? Vamos admitir, nesse exemplo hipotético, que o conflito veio, estourou, o líder convidou, ouviu as partes envolvidas, fez todo o passo a passo ao qual eu me reportei, e não se chegou a um consenso,
não se chegou a um denominador comum, e aí ele teve a leitura que as questões não eram processuais do trabalho, mas sim questões de ordem pessoal. Então, como o líder deve atuar de forma assertiva? Ele deve ser claro e objetivo na sua comunicação. O que é que ele deve fazer? Ele deve dizer claramente: olha, vocês são pessoas talentosas, a empresa precisa de vocês e gostaria de contar com a contribuição de vocês ainda por muito tempo. No entanto, se porventura vocês não conseguirem resolver essas questões de ordem pessoal que está atrapalhando o dia a dia do empreendimento, eu vou ter que me desfazer de um de vocês para o bem da empresa, ou vou ter que me desfazer de ambos, porque esse conflito permanecendo dentro da empresa provavelmente vai contaminar toda a equipe. E contaminando toda a equipe, nós vamos perder o foco dos nossos objetivos. Então, é nesse momento que o líder tem que se posicionar dizendo qual é o objetivo comum que existe entre ambos, para que eles possam refletir se realmente vale a pena ou não manter a fogueira das vaidades, se realmente vale a pena ou não ficar cada um focado na sua percepção, no seu ponto de vista e nas suas questões de ordem pessoal, na fogueira de sua vaidade. Então, chegando nesse ponto onde o líder de forma assertiva comunica o ponto de vista, tem que deixar claro qual a posição que vai ser tomada, qual será o desdobramento se porventura o conflito não for resolvido. Isso tem que ser dito de forma clara, objetiva e respeitosa, para que os envolvidos possam refletir se realmente ele quer continuar ou não como colaborador dessa empresa. Porque se ele não tomar a decisão, o líder vai ter que tomar. Porque o líder também é cobrado por resultados. Ele tem objetivos a alcançar. E se ele vê que dentro da equipe existem talentos que podem ser úteis para a empresa, mas que não estão tendo uma atitude, um comportamento de trabalhar em equipe por questões de vaidades, ele, como líder, tem a responsabilidade de tomar o melhor direcionamento para o bem de todos, ou seja, para o bem coletivo. E é essa a estratégia que pode fazer com que um conflito que inicialmente foi iniciado de forma negativa possa ser construtivo. No entanto, se as pessoas envolvidas tiverem o devido amadurecimento de aproveitar essa oportunidade do conflito existente para buscar o próprio crescimento como ser humano e como profissional, e aproveitarem a oportunidade do líder estar atuando como um moderador, de forma isenta, registrando a importância de ambos os colaboradores dentro da equipe e que ele gostaria de contar com a contribuição de todos dentro da equipe e não perder os seus talentos, então é possível que essas partes envolvidas possam refletir e possam até, além de resolver os conflitos, pode até se estabelecer uma relação muito melhor do que o que era antes. E isso acontece não é apenas no ambiente profissional. Nas relações pessoais também acontece muito isso. Não é raro na nossa vida pessoal existir um conflito entre pessoas amigas, entre marido e mulher, onde o conflito surge e quando o conflito é bem trabalhado, quando o conflito vem à tona e ambos reconhecem a sua participação inadequada no conflito, porque geralmente o conflito não é gerado apenas por um motivo ou por uma parte. Geralmente, são as partes envolvidas que contribuem para que o conflito tenha existido. Então, se porventura, como eu estava falando, o exemplo entre duas pessoas amigas ou entre um casal, tem um conflito, esse conflito é trabalhado, esse conflito é bem administrado, possivelmente a relação de confiança entre essas pessoas, amigas, entre esses casais, provavelmente a relação de confiança vai ser ampliada, vai ser aprimorada e, consequentemente, algo que tinha uma tendência de ser algo extremamente negativo, pode ter uma contribuição extremamente positiva,
para o fortalecimento da relação e para o fortalecimento da confiança entre as partes envolvidas. E no mundo empresarial também não é diferente. Se o conflito for bem trabalhado, se as pessoas tiverem o amadurecimento para reconhecer as suas falhas individuais e de que forma elas também contribuíram para que esse conflito pudesse ter existido, e se chegou a um consenso de que existiam alternativas que eram mais adequadas, é possível que essas pessoas passem a ter uma relação de confiança muito melhor do que o que era antes. E pode ser que a relação entre essas pessoas, que tinha uma tendência de ser destrutiva, passe a ser uma relação extremamente produtiva. Então, dessa maneira, o líder consegue transformar, com a sua atuação consistente, com a sua atuação assertiva, transformar um conflito que era uma oportunidade negativa para ser uma oportunidade de crescimento de todas as partes envolvidas e dele também como líder, porque ele aprimorou a sua habilidade de administrar conflitos, atuando de forma moderada, mostrando os objetivos comuns e ressaltando que mais importante do que as questões pessoais é o bem coletivo. Então, com isso, eu concluo essa nossa live de hoje. Agradeço, vocês terem ficado aqui comigo até esse momento. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer algum comentário, é só registrar aí os comentários, que eu terei o maior prazer, a maior satisfação de manter contato com vocês. E é isso, gente. Concluímos a nossa live de hoje. Obrigado, um grande abraço, fique com Deus.